Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho, da agência Safras News. Hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto. Estamos começando o nosso Papo de Câmbio, programa que a gente fala sobre o comportamento do dólar, sobretudo sobre o real, mas também em relação a outras moedas, muito sobre o mercado financeiro, sempre com o nosso parceiro Lucas Berti, correspondente cambial. Antes de já chamar o Lucas com a primeira pergunta, eu lembro para vocês que é muito importante que você se inscreva no nosso canal Safras TV, ative as notificações, deixe seu like, seus comentários. A gente responde para vocês. Você também fica sabendo de todos os nossos vídeos que diariamente gravamos aqui em Safras TV. Safras.com.br tem a plataforma Safras. Conheça todas as informações para o agronegócio. Estão lá, nossa agência de notícias, com o nosso trabalho de jornalismo sobre as mais diversas commodities agropecuárias e também nossas análises, nosso serviço de consultoria. E já vou, inclusive, aqui compartilhar uma tela da nossa plataforma para iniciar o papo com o Lucas, que mostra que essa é a tela do dólar comercial, e é uma montanha russa o nosso dólar, né, Lucas? O que que a gente tem visto dessa moeda que recentemente foi lá em cima, no gráfico chegou a passar ali de 5,85, depois, né, deu uma tombada, né? E agora está meio lateral nessa semana, né, Lucas? Bom dia. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado novamente pelo convite nesse programa, é o Papo de Câmbio. Olha só, Alessandro, realmente a gente teve aí uma situação de uma oscilação bastante agressiva no dólar. No dia 5 de agosto, nós iniciamos o dia com dólar logo após a abertura, até inclusive salientar que na abertura o dólar chegou a cotar a 5,87 na abertura, que foi o topo, tá? E em poucos minutos esse dólar caiu muito rapidamente já para níveis abaixo de 5.800, tá? Foi uma puxada que foi um reflexo aí de alguns comentários no mercado, sentimento em relação à economia norte-americana, de que poderia haver uma possível recessão nos Estados Unidos, né, contrariando um pouquinho aquele programa chamado soft land deles, que seria praticamente ir cortando os juros, né, de uma forma, digamos assim, uma forma bem devagar, sem grandes cortes, né? Fazendo com que a economia fosse se adequando às metas de inflação que eles vêm buscando. De fato, esses comentários geraram um pânico no geral, assim, no mercado mundial, não foi só no Brasil. Nós tivemos, por exemplo, Bolsa do Japão, que teve circuit break num dia, depois teve circuit break no dia seguinte, porque corrigiu muito das perdas do dia anterior. Um dia, 12% de queda numa bolsa deu circuit break, no dia seguinte, mais 9% deu circuit break de novo. Então, isso aí gerou uma oscilação, uma montanha russa enorme no mercado e afetou o Brasil. O Brasil, como tradicionalmente esse ano vem sendo uma moeda que tem oscilado mais do que as demais, inclusive ainda se mantém como a segunda moeda mais desvalorizada das emergentes no mercado durante um ano, nesse período de um ano, né? Contando do ano passado, mesmo período, mas a situação amenizou muito depois, quando, na verdade, alguns dados norte-americanos começaram a vir um pouco mais de acordo com as expectativas do mercado. Basicamente, é, a situação também de estarem convergindo um pouquinho mais para a meta de inflação deles, e isso é o que está sendo declarado, inclusive, por dirigentes do Fed, de que eles estão mais otimistas em relação à economia, de que também vai haver esse corte de juros agora no relatório de setembro, que está o mercado apostando em 0,25 a 0,50 de corte, o JP Morgan fala em 0,50, outros, inclusive dirigentes do Fed, hoje de manhã tivemos de Atlanta falando que poderia ser 0,50, enfim,
mas que até o final do ano há uma possibilidade desses juros estarem nos cair 1%, está ajudando o nosso real. Porque ao mesmo tempo que lá os juros começam a ser cortados, aqui não existe uma perspectiva de corte de juros, né? Nós temos uma perspectiva inicial, inclusive dentro da análise de alguns bancos, os maiores bancos do Brasil, que fazem essa pesquisa, essa mediana, mantém 10,50 para o final do ano. Porém, aqui no nosso cenário local, a gente está tendo uma perspectiva também de que talvez, ou digamos assim, o mercado talvez começa também a visualizar a situação da nossa Selic aqui, que pode a princípio está sendo a avaliação de que possa ser mantido estável, mas com alguns indicadores, como o IPCA, já mostrando um pouquinho mais de alta, e também a situação do nosso problema vigente de déficit fiscal, cada mês acumulando uma preocupação maior nesse sentido, é de que nós não sabemos se nós vamos fechar o ano em 10,50 Selic, né? O mercado, alguns já estão precificando que possa ser mais alto. E saíram alguns estudos, Alessandro, baseado no preço do dólar, né? Que dólar a partir de 5,55 seria um dólar que já exigiria um certo tipo de aumento nos juros, tá? Aqui no Brasil. Mas, felizmente, falando de dólar atualmente, nós tivemos uma queda brusca no dólar. O dólar caiu bem no Brasil, né? Hoje nós temos o dólar cotado em torno de 5,46 nesse momento, 5,47 agora, comercial. Isso, 5,47. Nós tivemos dólar sendo cotado até a mínima de 5,42,5. Dólar que foi a 5,87 na semana passada e está hoje 5,47, né? Você vê na visão, É uma loucura, né? É uma que loucura. quem vendeu naquela abertura de pregão do dia 5 de agosto e segurou, com certeza fez um pé de meia bom, né? Porque você teve aí um decréscimo absurdo de uma valorização enorme da nossa moeda. Porém, devo salientar, se nós olharmos a banda de negociação entre os 5.400 e os 5.700, né, que seria uma banda, aquele candle que nós vemos no dia 5 de agosto, ele foi atípico, né? Ele rompeu atipicamente. Um dia anterior ele também mostrou um pouquinho de alta e aí acabou fechando na queda, né? Mas dentro mais ou menos daquela oscilação. Mas hoje nós estamos naqueles patamares que nós vimos falando, lembra? Entre Sim, 5.400, 5.600, mais ou menos isso. Eu nunca achei que esse dólar fosse subir tanto, né? Também não achei que esse dólar fosse despencar tanto, mas a gente tem que salientar o seguinte: nós estamos num ano de eleição nos Estados Unidos, tá? Isso é importante, tá? E agora o confronto começa a se acirrar nos Estados Unidos, vai ser uma eleição bastante competitiva. Ao mesmo tempo, nós temos conflitos geopolíticos e escalonamento desses conflitos. Ou agora nós temos Ucrânia na contraofensiva, já entrando em territórios russos. Então, a gente está tendo uma situação de reviravolta nessa guerra. E a outra situação é o problema do Oriente Médio, que é um problema interminável e de qual própria o Irã declarou que realmente não tem intenção de baixar a guarda, inclusive de manter talvez a fazer algumas ofensivas mais intensas em Israel, e os americanos já estão mandando poderio bélico, mais poderio bélico para lá. A gente não sabe o que isso afeta. Isso afeta o petróleo, né, que é importante como commodity, que vem se mantendo estável dentro em torno teve aí abaixo de US$ 75 o barril ao longo desse processo aí de desvalorização da moeda e fuga de capital. Inclusive é importante a gente salientar e falar disso, Alessandro. No dia que nós tivemos o dólar caindo, subindo muito aqui no Brasil, a gente teve o euro subindo muito sobre o dólar, tá? O pessoal correu para o euro, tá? O euro chegou a ser cotado aqui quase a 6,40 aqui no Brasil. Olha, vamos pensar que no ano passado o euro chegou a R$ 5, né? é, Perdão, estou falando em final de 2022, o euro chegou a ser cotado a R$ 5. Então você tem aí uma moeda que está se sustentando já numa paridade 1,09, né?
uma moeda que começa a Europa a cortar juros, agora a Inglaterra, também o Reino Unido, claro, não é vinculada ao euro, mas ela compõe aí digamos assim, um cenário conjunto com a zona do euro aí, de que também perspectiva de cortar juros, para o próximo relatório de setembro, cortou agora em agosto. Então, as moedas fortes elas estão se recuperando. E o dólar teve essa pancada forte aí de relação às moedas fortes, porque no dia que o dólar se valorizou valorizou no Brasil, também o euro valorizou muito mais em relação ao real. É importante a gente salientar isso, tá? E Lucas, Lucas, eu quero te cortar aí só para te fazer uma pergunta para a gente fazer, digamos, um resumo da ópera até aqui. Temos essa questão do conflito geopolítico, as questões fiscais no Brasil, mas me parece que essa relação aí da economia americana, ela acaba mexendo mais com o mercado, continua muito mais, como é que vai se dizer, sensível o mercado cambial brasileiro a essas notícias. Uma hora parece que os juros vão cair nos Estados Unidos, outra hora, não, olha, está vindo recessão, a coisa não tá fácil. E aí, reversões de expectativas constantes em relação à economia americana acabam trazendo bastante dessa turbulência, porque, ao final das contas, né, a gente vive esse cenário daquele jogo entre juro americano que pode começar a cair, o juro brasileiro que parou de cair vai começar a subir, e aí a gente vê que acaba vindo mais moeda para cá e acaba se acomodando. O dólar no Brasil acaba caindo. Não te parece que está bem mais sensível a essa questão americana? concordo, claro, com certeza, é um ponto crucial, porque nós temos um ponto também de muita sensibilidade sobre controlar a inflação e desestimular crescimento econômico. Por que o temor da recessão? Porque se você desacelera o mercado, você não cresce. Você imagina um mercado consumista como o mercado norte-americano, você estimular as pessoas a não consumirem, Afeta certo? tudo, inclusive afeta o nosso mercado de commodities agropecuários, agrícolas, né? Então, realmente é um cenário que E preocupa. Falar em recessão, eu não sei o que é pior, falar de inflação ou de recessão, né? Em muitos momentos parece que recessão incomoda ainda mais, né? fazendo um brainstorm aqui, Alessandro, em relação à cultura europeia e à cultura americana, tá? Você bem sabe, eu passei muitos anos na Europa, né? E a cultura europeia é uma cultura de um continente que sofreu guerras, né? Passou por guerras desastrosas, né? E do qual eles tiveram que lidar muitas vezes com recessão muito forte. Você olha para o outro lado, no continente, nos Estados Unidos, uma cultura de consumismo que veio desde os anos 30, 40 e nunca parou, né, de consumir, consumir, consumir. É muito mais fácil você controlar o comportamento de mercado de um europeu do que de um americano, você entende? Então, quando você tem um país de que crescer é a prerrogativa, né, e liderar o mercado como mundial, o global, econômico, é a prerrogativa, porque você tem um gigante ali competitivo, chama China também, que devo salientar, é um dos responsáveis, acredito, é um dos responsáveis por esse controle inflacionário ser possível, porque como a China desacelerou muito seu crescimento esse ano, né? Ela acaba demandando menos produto commodity, ela acaba consumindo óleo e minério. O minério está no seu pior preço novamente, um preço caindo muito o minério. Por quê? Tem muito estoque, tem pouca demanda. E isso, quando você força uma queda em preços ao produtor, elaborador de matéria-prima, isso reflete no mercado consumidor final. Então, entende? Então, nos Estados Unidos é muito sensível essa relação, essa balança entre vamos controlar a inflação sem que a gente faça o país não crescer. Entende? Se a gente faça o país sem É que a o, gente faça o país deixar de crescer. é o É, é cobertor curto, né? Cobertor Exato, por isso que eles curto. falam de soft landing. Inclusive, eles estão aqui te questionando se o corte de juros já não tinha que ter sido feito. Porque alguns números já começam a aparecer, por exemplo, dados de emprego, que teve payroll, ele veio fraco, né? Ele veio fraco. Então, agora, hoje de manhã, veio vendas no varejo, acima do que era esperado.
né? Ou seja, são números que vão se confrontando, vendas do varejo acima do que é esperado, significa que as pessoas estão consumindo. Como é que será que vai ser o CPI lá da frente, né? Se eles estão consumindo mais. Então, de fato, essa relação dos americanos ela é muito delicada. Agora, para o nosso dólar aqui, é importante falar, é muito delicado o déficit fiscal. A gente tem que falar isso porque nós não temos um plano de contenção. A gente parece que está levando com a barriga essa situação, entende? Não é uma situação da qual o controle, olha, Alessandro, mês a mês nós temos tido piora no nosso déficit fiscal. E na piora, inclusive, você tem que fazer a conta em dólar. O dólar subiu, tá? Então a dívida sobe, então a nossa despesa sobe, porque estão em dólar, entende? Então isso tudo tem que ser falado. É, eu Lucas, acho que. vamos falar conclui aí o teu pensamento. Nós vamos falar adiante da agenda, né? Vamos, E vamos falar depois da eu vou agenda. te apertar para te perguntar o que que tu acha, para onde que vai esse dólar, né? E o que que tu acha que vai acontecer com os juros tanto lá quanto aqui, para a gente fechar com chave de ouro o nosso papo de cana. Claro, com certeza. Eu acho que a agenda, Alessandro, a gente pode resumir para um dado importante semana que vem, é, que vai ser a ata do FONC, né? Então, a gente está tendo essa semana diversos dirigentes do Banco Central, dirigentes do Fed falando sobre perspectivas e eles vão todos falar sobre o corte, né? Se é possível cortar, o quanto é possível cortar, e semana que vem tem a ata do FONC. Eu acho que esse é o principal, eu diria que é o principal evento da semana. Porque, fora isso, nós temos, eu acho que só algum indicador americano ou outro importante, né, que eu tenho visto aqui, e nada tão relevante quanto isso. Eu diria que a gente tem que acompanhar a semana que vem o que a ata vai falar, se vai ser uma ata cautelosa, né? O Jeremy Powell ele é bastante cauteloso na forma de tecer os seus comentários, ele é muito mais cauteloso que os demais dirigentes, na minha forma de observar, mas essa ata é muito importante para a semana que vem. Eu acho que a gente tem que ficar bastante atentos. Aqui no Brasil, começa a se fomentar quem vai ser o próximo presidente do Banco Central, né? O mercado diz, inclusive o Congresso, o Senado se posicionaram dizendo que seria bom já ter uma pré-indicação. Se fala muito do Galípolo, aquele, né? Foi quem substituiu o Roberto Campos nas suas férias. E é engraçado, o Galípolo foi indicação do presidente atual. Ele está seguindo ele tende a seguir uma conduta muito parecida com o Roberto Campos, porque ele tem se alinhado com os pensamentos do Roberto Campos ultimamente. Então, isso é interessante, porque sabe o que é, Alisson? Quando você assume essa responsabilidade, tem muito mais coisa em jogo. Você tem uma análise econômica técnica muito mais importante do que uma análise baseada em interesses políticos, né? Então, isso aí é muito importante. Mas é isso. E eu acho que você vai me perguntar sobre o dólar, né? Onde é que o dólar vai estar nos próximos. Isso. Tá 5,47 agora, chegou a 5,87, como tu falou, no dia 5 de agosto. Então é uma loucura, né? Mas o que que tu imagina? Eu não falaria 5,87, como aconteceu semanas atrás, né? Não diria isso. Eu acho que com esse distanciamento essa sustentação de uma corte de juros dos Estados Unidos, eu acho que a gente consegue manter o dólar pelo menos acima dos 5.400 do jeito que está. Eu não vejo esse dólar caindo muito, ao menos que no Banco Central aqui vá dizer, não, nós vamos cortar juros. Aí eu acho que pode ser, porque se você corta, desculpa, vou elevar juros. Se eu corto os Estados Unidos e eleva aqui, ajuda a dar sustentação para a moeda. Nós temos boa rentabilidade no país. A gente tem uns quadros de déficit preocupante, né? Mas, Alessandro, lembra que muita gente que compra e vende dólar no Brasil é especulador. Então, o pessoal vem para a Bolsa, né, jumbado para a bolsa, depois dos dias sai. Então, né, esse dólar, se fala desse tipo de comentário, o pessoal vem jumbado para cá, né? Então, eu acho que dólar não vai subir tanto com o 5,80 como aconteceu, ao menos que aconteça uma catástrofe de guerra, por exemplo, esse petróleo dispare ou coisa do gênero, não sei. Ou, de novo, uma notícia muito ruim da economia americana, né? Exatamente. Do senso que é, por exemplo, nós não vamos cortar juros.
Isso pode fazer o É. dólar aqui dar uma aquecidinha. O Mas eu nosso querido, mesmo o assim, nosso, o nosso querido Powell sair da sua cautela e falar alguma coisa que preocupe, né? exato, Aí, mas mesmo assim eu acho que o dólar vai se manter aí entre esses níveis de 5.400 a 5 5.55, sabe? Eu não apostaria em altas tão bruscas como eu acho que essa oscilação que houve nos últimos dias é, ela não sustentou. Você viu que foi rápido, né? Foi assim, num dia o mercado formou aquele candle absurdo, né? Então é isso. bom, e como esses indicadores são o que acabam mexendo com o dólar, tipo, o que que tu acha das próximas reuniões, então, do Fed, né, do FONC, e do nosso Copom, a próxima? O FONC eu acho que eles vão cortar mesmo, pelo menos a 0,25. Não sei se eles vão cortar meio ponto percentual, porque eu acho que eles são cautelosos. Acho que o Jerome Powell tem uma postura cautelosa, né? Eu não diria que eles vão cortar meio ponto percentual, não sei, acredito que não, sabe? Mas o mercado já está achando que né? Em função de informação de alguns indicadores. E a outra situação aqui no Brasil, eu acho o seguinte, eu acho que se esse PCA continuar aquecido, essa semana a previsão não aumentou, a previsão do PCA para o ano, na pesquisa Fox, mas se nós tivermos a situação de inflação contínua que a gente não consegue controlar e a gente, inclusive, rompe a nossa margem de meta, aquela de 1,5 para cima da meta, o Roberto Campos disse que está bastante comprometido com esse tipo com a nossa meta inflacionária, mas se eu não conter um pouco a inflação, acho que a tendência é subir um pouquinho de juros. E tem uma coisa importante, ele não descartou essa possibilidade. Tá bem, Lucas. Eu não sei se tu tem um recado final, né? Já digo que o contato do Lucas está na descrição do vídeo, para você buscar os serviços dele como correspondente cambial. Teu recado final, Lucas. O recado final, Alessandro, para aqueles que aproveitam, que fazem compra ou venda de moeda, aproveitar as oscilações sem tentar acertar na mosca, né? Ou prever, caiu agora para 5, estamos em 5,46, talvez seja um ponto de compra para aqueles que estão com medo de dólar mais alto, né? Quando você tem um dia que a moeda oscila muito e ela vai dentro de acordo com aquilo que você vai a favor de você, aproveita o movimento, né? Esse é importante, né? Eu acho que quando aconteceu o dia do dólar chegar a 5,87, muita gente achou, não, vai subir mais. Não é, você tem um movimento ali que claramente às vezes pode dar uma reversão rápida, né? Então, aproveitar esses momentos, né? Sai a 5,87, faz uma venda. Aproveita, se dá uma puxada forte, né? Aproveita os momentos, né? De oscilação. É assim que eu falo com meus clientes, sabe? Não esperar acertar a mosca, né? Exatamente assim, dizer, olha, vamos acertar o alvo exatamente, porque às vezes essa oscilação é que está te ajudando, né? A operar melhor aí e ganhar uma certa rentabilidade na tua operação. Maravilha, Lucas. Te agradeço muito. Eu lembro que nossas redes sociais estão na tela, na descrição do vídeo, assim como os próximos eventos de safras e mercado. Só clicar no link ali para te inscrever nos próximos eventos, buscar mais informações. Enfim, tem tudo lá, muita coisa interessante. Lucas, muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. Um abraço para ti, um abraço a todos. Eu que agradeço, Alessandro. Um abraço, até a próxima.